Queridos, vamos então à palavra. A gente hoje vai estar dando continuidade àquilo que Deus colocou no meu coração, que é isso aí. Eu preciso andar com Deus. Quem precisa aí, diga amém. Amém. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Desculpa, Shida, desculpa. Antes da gente ir para a palavra, tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Primeira vez, pastor, é a primeira vez que eu estou aqui na Academia da Fé. Levante sua mão, a gente quer fazer chegar um presente para você. Todos de casa? Nenhum visitante? Todos são de casa? Amém. Então a gente segue adiante. Então, como eu tenho falado aí ao longo dessas semanas, a gente precisa andar com Deus e a gente viu algumas coisas, eu quero retomar com você. Houve essa parada aí para o carnaval, né? E essa coisa toda, então a gente vai agora voltar e a gente vai dar uma relembrada naquilo que já foi falado. Nosso texto base é esse aí, 3 João, verso 2, o apóstolo João falando para Gaio, dando uma declaração de algo que ele constatou na vida de Gaio. 3 João, verso 2, é um livro que só tem apenas esse capítulo, e ele fala o seguinte: olha, amado Gaio, acima de tudo eu faço votos, eu reconheço, muito me alegra de poder perceber e constatar a tua prosperidade e saúde. Da mesma forma que eu vejo que você é um cara próspero, que na tua vida, na vida da tua família, existe saúde, eu também posso perceber que a tua alma, ela é próspera. Veja que o verso ele não para por aí, ele constata algo, ele vê algo que é muito notório, que é uma consequência disso aí que ele fala no verso 3. João declara: eu fiquei sobremodo alegre, porque vieram pessoas falar comigo, vieram irmãos que vieram dar bom testemunho de você, bom testemunho da verdade que você tem pregado, da verdade que você tem vivido, e principalmente, aí grifa na tua Bíblia, como tu andas na verdade. Ou seja, João constatou tudo isso na vida de Gaio, que ele era próspero, que ele tinha saúde, que ele era muito bem sucedido, as pessoas davam bom testemunho a respeito dele, e existia algo, existia um segredo, que era o seguinte: olha, Gaio estava andando na verdade. Ele simplesmente não tinha um conhecimento teórico, mas ele andava. Andar significa movimento, andar significa de estar junto com alguém, e era dessa forma que Gaio ele estava vivendo. E aí a gente começou a falar algumas coisas a respeito, que andar com Deus é andar justamente por esse caminho da fé, porque não tem outra forma de andar com Deus. Por quê? Porque Deus, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que é o que eu quero falar nessa noite. Deus, ele coloca sonhos, ele coloca visões, ele coloca propósitos no nosso coração. E tudo isso que Deus coloca, não vai existir uma outra forma da gente andar com ele que não seja pela fé, porque aquilo que ele vai colocar na nossa mente, no nosso coração, vai dar nó no neurônio. Nós vamos ficar pirados, porque tem que ser pela fé. Por quê? Porque os planos, os propósitos de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, são grandes, são enormes, são gigantescos. E a gente precisa tomar posse disso, e a gente só vai tomar posse pela fé. Não tem outra forma, ok? E aí a gente falou que a gente não anda com Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é o fato de estar vindo aqui terça-feira, quinta-feira, fazer uma escola bíblica, estar domingo na igreja, não significa, não prova para mim, muito menos para Deus, que nós estamos andando de maneira correta. Isso só prova talvez para mim, ou para as pessoas, ou até mesmo para o próprio Deus, de que eu estou tendo uma vida de religiosidade. Eu estou batendo meu cartão direitinho, toda terça, toda quinta, todo domingo, E tem gente que ainda escolhe as formas de bater o cartão. Não, eu só venho domingo pela manhã. Não, eu só venho domingo pela manhã se nesse domingo pela manhã tiver Santa Ceia. Vai começando a fazer aquele famoso, em matemática que eu aprendi, contém e está contido. Cada vez ele vai delimitando mais e mais a vinda na igreja. Não, eu não venho quarta-feira, porque quarta-feira tem muita mulher e eu vou ficar de bendito fruto, então eu não venho. Não, então eu não venho terça-feira, porque... Não se anda com Deus de qualquer maneira, ou, de repente, alguém pode estar se enganando, achando que
porque está vindo muito na igreja, eu estou andando com Deus. Não, isso é pouco, ok? E eu falei também que nós iremos pagar um preço por andar com Deus. E eu dei exemplos para você, eu dei exemplo de Noé, nós temos o exemplo de Abraão, que foi dito por Deus para esses homens, foi dado para eles, mostrado para eles projetos, propósitos de Deus para a vida deles. E eles creram nesses projetos, eles abraçaram esses projetos com todo o seu coração, mas eram projetos loucos da parte de Deus. Virar para um homem de 75 anos e dizer que ele vai ser pai é muita loucura. Virar para um camarada numa terra que nunca caiu uma gota de chuva e falar para ele construir uma arca porque ia inundar tudo com chuva e ele não sabia nem o significado dessa palavra, é muita loucura. E todos esses homens pagaram um preço por andar com Deus. E hoje em dia não é diferente. Talvez uns paguem mais, talvez uns paguem menos, mas nós pagamos o nosso preço. E espiritualmente nós pagamos um preço, né? O inferno, ele está com um zoião bem grandão em cima da sua vida. E louvado seja Deus porque Ele está com um zoião bem grandão em cima da sua vida, porque é sinal que você tem andado com Deus. Porque se Ele não está com um zoião grandão em cima de você, é porque você já é dele e você nem sabe. Então, a gente paga um preço. Aqueles homens pagaram um preço de talvez serem achincalhados, serem zoados pelas pessoas. Que mané filho o quê, cara? Você já é um velho caquético, você vai ter filho aonde? Que negócio de arca, para com isso. Não chove, não cai uma gota de chuva, para com esse negócio. Isso não vai acontecer, mas eles persistiram, perseveraram e creram em Deus até o final. Até o final. Então saiba disso, nós pagamos um preço por andar com Deus, mas olha, eu quero te animar nessa noite, é um preço maravilhoso. Aleluia. E eu digo para você o seguinte, quando eu falo em pagar um preço, realmente é um preço a ser pago. Só que acontece que esse preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nem esse preço nós temos que pagar. Talvez o preço que nós tenhamos que pagar é crer, é acreditar, é confiar em Deus e ir com Ele até o final, ok? E aí, para eu ir com Ele até o final, eu preciso ter continuidade, ok? E é justamente quando me falta continuidade, está mostrando a falta de consagração, de compromisso, de estar separado para Deus, quando eu não levo uma vida contínua com Ele, quando eu ando com Deus por temporadas, quando eu ando com Deus, agora está apertado, agora eu estou com esse problema, eu estou com essa situação, deixa eu ir lá para a igreja, deixa eu buscar a Deus, porque agora eu estou passando por um problema, agora eu estou vivendo uma situação. Não, a gente precisa andar com Deus todos os dias. Alguém pode dizer amém? Amém. Todos os dias. Ok? E a gente viu que o caminho da fé é um caminho de relacionamento contínuo com Deus. Andar com Deus, estar nessa jornada, nesse caminho, faz parte de um relacionamento contínuo e não um relacionamento ocasional. Um relacionamento contínuo, íntimo, diário, constante com Deus. Pastor, de que forma? Através da tua oração, através do teu momento separado para Deus, da leitura da palavra, de você ouvir uma mensagem e deixar o Espírito Santo falar, ministrar o teu coração, ok? E aí nós vimos que para se andar com Deus existem algumas características. Esse caminho da fé, de andarmos com Deus, ele nos revela características e essa foi a que eu falei, a primeira, no nosso último encontro. A primeira delas, ela começa com uma chamada. Todos nós aqui, volto a dizer, sem exceção, fomos chamados por Deus. Todos vocês, todos nós aqui fomos chamados por Deus para a realização de uma obra grandiosa, de uma boa obra que foi estabelecida por Ele. Ok? E dentro dessa chamada, a gente viu 4 coisas que estão envolvidas nessa chamada. 4 coisas em relação a essa chamada por Deus, 4 coisas estão envolvidas. E nós falamos também aqui no passado, no último encontro, que a primeira coisa envolvida na nossa chamada, ela precisa ser reconhecida. Eu preciso reconhecer a chamada de Deus. E, queridos, olha só, quando eu estou falando de chamada, a gente logo transporta, a gente logo pensa em questão ministerial. Eu tenho uma chamada, para o louvor, para ser um pregador da palavra. Não, chamada é aquilo que Deus pede que você faça.
Vou te dar um exemplo simples de chamada. Simples. Você está lá no ônibus cheio, talvez você esteja no final de uma semana, cansado, vagou aquele lugar, aleluia. Aí você vai lá, Senhor, obrigado. Aí você se senta. Quando você acabou de sentar, você vê uma mulher grávida entrando. E aí, imediatamente, no teu coração, vem aquilo ali, cede o lugar. Você pode ter certeza que é de Deus. Sabe por quê? Porque a tua carne está cansada. Na tua carnalidade, você vai pegar e vai falar assim, quer saber de uma coisa? É 1, é 2. E não tem quem te acorde. Mas você já percebeu no teu coração que aquilo ali, que é algo simples, muito simples, é algo que o Espírito está te impulsionando. Ok? Isso é responder a chamada. Estou dando a maneira mais básica, mas isso é uma resposta à chamada. Então, todos nós aqui somos chamados por Deus a fazer algo, fazer alguma coisa a alguém, ok? E ela precisa ser reconhecida, porque no momento que eu descarto essa chamada, eu estou descartando o próximo passo que Deus quer se manifestar na minha vida. Joguei para o lado, descartei. Mas está pensando que Ele vai desistir de você? Ele não vai desistir de você, Ele vai chamar de novo. E você precisa responder e reconhecer essa chamada novamente. Para mais uma outra coisa, que talvez seja simples. Reconheci, respondi, Ele vai te levar para um outro nível. Ele vai te levar para um outro estágio. Então, primeira coisa, primeira característica da nossa chamada, ela precisa ser reconhecida. A voz de Deus, ela precisa ser reconhecida, ela precisa primeiro ser ouvida, reconhecida, compreendida e entendida. Que você possa ter a certeza que o que você está ouvindo no teu espírito vem de Deus. João capítulo 10, medite sobre esse capítulo, no Evangelho de João capítulo 10, falando a respeito de Jesus, que é o nosso bom pastor. E que Ele nos chama. E nós que somos ovelhas, que nós conhecemos a voz do nosso bom pastor, nós atendemos a essa voz. Então, vai ser tranquilo, você vai entender exatamente. E outra, a voz de Deus, ela só vai te levar e ela só vai te pedir atitudes, posicionamentos de fé que você sabe que são coerentes com a palavra. Uma situação como essa que eu coloquei é algo que você vai abençoar alguém, levantando, cedendo seu lugar, tendo uma atitude, um ato de fé com o teu próximo, com o teu semelhante. É claro que isso vem de Deus. O diabo vai falar, fecha teu olho, conta até 3 e dorme. Ok? Aleluia, como eu vejo isso dentro do homem, deixa para lá. Mas enfim, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo, a chamada precisa ser respondida. Eu já falei isso com você. Responda a chamada de Deus, responda a voz de Deus, responda aquilo que Ele te pede para fazer. Eu dei um exemplo básico, eu dei um exemplo simples, mas às vezes a chamada é algo grandioso, que às vezes a gente se assusta. E aí a gente coloca logo aquela situação, mas eu? A gente dá uma de Gideão, né? Mas eu, Senhor? Poxa, mas eu sou o menor na minha casa, o menor do menor do menor. Não, isso não é para mim, não. Isso é para pastor. Isso aí é para fulano de tal. Isso aí não, é para você. Deus está te chamando para algo específico que só você pode fazer, que só você pode atender. Ok, queridos? Terceiro lugar, a chamada jamais deixará de existir. Deus jamais deixará de te chamar. Jamais, jamais deixará de te chamar. Ele sempre vai estar na porta batendo. Do incrédulo ele faz isso para a salvação. Mas no nosso caso, Ele vai estar batendo na porta do nosso coração para dizer, olha, eu tenho algo para a tua vida. Eu tenho algo que eu quero que você desempenhe. Eu tenho algo que eu quero que você faça, que você realize. Que você, realizando isso, você muda de nível. Pastor, mas e as minhas necessidades? Esquece, cara. Ele vai suprir todas elas. Responde ao chamado. Responde ao chamado. Responde aquilo que Deus pediu para você fazer. As outras coisas, como está lá em Mateus 6,33, Ele vai acrescentar.
você está buscando o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, ele vai acrescentar. Mas olha, ela jamais vai deixar de existir. Você pode tapar os seus ouvidos, você pode fazer o que for, você pode se esconder lá, como Davi declarou, Senhor, eu posso estar lá no mais profundo vale, tu estás comigo lá. Se eu estiver lá nos altos céus, tu também estás. A chamada sempre vai estar e ela sempre vai existir. Por último, essa chamada, e aí eu pego por aí, é onde a gente entra nessa noite, na mensagem, ela direciona para o propósito de Deus, e é isso que eu quero falar com você, é isso que eu quero falar com você nessa noite a respeito do propósito de Deus. Essa chamada nos direciona para o propósito de Deus, ok? É claro, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, Ele vai te abençoar, mas existe um propósito, em tudo há um propósito de Deus para a tua vida. Pastor, que propósito é esse? A gente vai ver aqui, mas a finalidade desse propósito é que outras pessoas sejam abençoadas, é que outras pessoas cresçam através da tua vida, através da resposta do chamado da tua vida. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa segunda característica. Eu falei a respeito da primeira, a primeira característica de quem anda com Deus é a chamada, e a segunda característica é essa aí, andar com Deus. Viabiliza o propósito de Deus nas nossas vidas. Somente andando com Deus eu vou poder viabilizar o propósito, o chamado de Deus na minha vida. Ok? E Deus sempre vai comunicar a você o propósito que Ele quer desempenhar na tua vida. Ele não vai brincar com você de pique-esconde, ele não vai brincar com você de comigo não tá quente, agora tá frio, Ele não vai fazer isso, ok? Ele quer viabilizar, mas a gente precisa andar com Deus, ok? Lá em Gênesis, você não precisa abrir, Gênesis capítulo 12, no verso 2, Deus vira-se para Abraão, na época ainda Abrão, vira-se para ele e fala assim, cara, olha só, no verso 2 está dizendo, olha, eu farei de ti uma grande nação. Ele fala no verso 1, olha, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E no verso 2 ele declarou, olha, eu farei de ti uma grande nação. Ele pede para Abraão sair da casa dele e comunica a Abraão o propósito dele. Sabe por que eu estou pedindo para que você saia da tua casa, que você largue o teu conforto, você largue a tua família, porque eu vou fazer de ti, cara, uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus comunica a Abrão o seu propósito, ok? Vá comigo agora a Atos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos abrir juntos. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, no verso 2. Paulo ele foi conduzido por Deus a um propósito, ok? Atos 26, verso 2. Ele foi conduzido por Deus para a realização de um propósito. E diz lá no verso 2, Paulo declarando, olha, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Vai lá comigo no verso 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. Por que Paulo estava recebendo essas acusações? Porque todo mundo via e lembrava de Paulo como um perseguidor de cristãos, alguém que matava os cristãos. E ele se defende e ele dá essa declaração no verso 9. Olha, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, verso 10. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os
matavam. Verso 11, muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Verso 19. Aliás, verso 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Ele falando a respeito de Jesus, quando ele tem a visão no caminho de Damasco. Jesus falando, olha, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir. Olha quem Jesus pega para constituir. Ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para você, Paulo, abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados, pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, e aí Paulo dessa declaração, te contei tudo, eu perseguia, eu matava, mas eu recebi uma visão, eu recebi no meu coração um propósito a ser cumprido. E ele declara aqui no verso 19, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, eu poderia dizer aqui, rei Agripa, eu não fui desobediente ao propósito de Deus na minha vida. E, queridos, entenda essa palavra visão. A gente precisa desespiritualizar um pouco essa palavra. Porque, às vezes, a gente, quando fala de visão, a gente pensa em um sonho, em algo surpreendente, como aquela visão que o próprio apóstolo Pedro ele teve lá em Atos, falando a respeito de que ele via o céu aberto e coisas subindo e descendo, animais impuros e aquela coisa toda. Não, vamos tentar desespiritualizar um pouco, ok? De visão ser um acontecimento. Eu quero colocar para você, essa questão de visão tem a ver com o propósito de Deus. A visão, quando Deus te dá a visão de algo, seja algo muito elevado ou algo muito simples, Ele quer mostrar para você qual é o propósito dele na tua vida, o propósito dele na tua vida, ok? Então, falando a respeito de propósito, cada promessa de Deus, guarde isso nessa noite, talvez essa seja a frase mais importante dessa noite, cada promessa de Deus, quando gera prazer e desejo de cumprimento no teu coração, isso passa a ser o propósito, o desejo de Deus para nós. Aleluia. Vou repetir, cada promessa de Deus, quando gera prazer, quando gera um desejo no nosso coração de ver esse propósito se cumprindo, você pode ter certeza que esse já é o propósito, já é o desejo, já é a vontade de Deus para a tua vida. E, queridos, eu recebi essa confirmação há 40 minutos atrás lá em cima no gabinete, pelo que o pastor Marcos me declarou lá em cima. Exatamente isso, de uma promessa que ele creu há mais de 3 anos atrás, e ele não abandonou a sua crença, e ele continuou acreditando naquilo, e ele falou para mim lá em cima, ele falou, olha, essa semana, Deus ele me fez lembrar, e não somente me lembrar, ele me deu todas as condições necessárias para que essa promessa, esse desejo, esse prazer que eu sempre tive no meu coração, ele agora pudesse se tornar realidade. Ele falou, olha, eu fiquei com as minhas pernas bambas, porque Deus ele me fez lembrar aquilo que ele havia falado há 3 anos atrás, e que eu nunca me apartei, e que eu nunca abri mão, e que eu sempre sonhei, e que eu sempre imaginei. E é assim mesmo que acontece. Quando Deus fala algo ao teu coração, querido, teu coração a partir desse momento tem que ficar pegando fogo. E sabendo o seguinte, vai acontecer. Aleluia. Não importa o tempo que leve,
Vai acontecer. Vai acontecer. Essa mesma situação que o pastor Marcos colocou, eu posso também testemunhar que aconteceu muito parecido comigo. Nós estivemos morando na África em 2015, mas muito lá atrás, há 3 anos, 4 anos atrás, Deus colocou exatamente isso, esse propósito, esse desejo no meu coração, me mostrando uma visão, me dando uma visão, mostrando o propósito dele, de que eu sairia desse país. Eu não sabia para onde, eu não sabia quando, eu não sabia em que tempo eu ia ficar fora, mas Deus já tinha começado a colocar isso, a plantar isso no meu coração. E como o apóstolo Paulo ele declara aqui, eu fui obediente à visão. Eu guardei no meu coração e eu ficava a cada momento lembrando, Senhor, e aí? Apareceu para mim um passaporte com a minha foto, fardado. Se tem passaporte, se tem foto fardada, é porque eu vou sair desse país. Para onde? Para onde tu queres? E o pastor Marcos falou outra coisa também, aleluia, usado pelo Espírito Santo. Essa visão, esse propósito de Deus é como um quebra-cabeça. Só que Deus, ele não esconde as peças para que você não veja, não. Ele vai liberando essas peças uma a uma na tua vida, para confirmar no teu coração a visão que Ele te deu e o propósito que Ele tem na tua vida. Ele vai liberando, Ele vai te entregando, Ele vai te mostrando. Assim aconteceu na vida dele, então deve ser só para pastor, né? É para cada um de nós. Para aqueles que creem, para aqueles que recebem, para aqueles que guardam no coração, para aqueles que não abrem mão, para aqueles que possam até dizer, ou ouvir alguém dizer, cara, isso é impossível para você, é impossível de você conquistar, é impossível de você realizar, é impossível disso acontecer na tua vida, mas você não abre mão, não, foi Deus que colocou, foi Deus que botou essa promessa, foi Deus que me deu essa visão, foi Ele que manifestou. Isso precisa, eu falo para vocês, isso precisa estar ardendo no nosso coração. Todo dia. Eu não vejo a hora de estar aqui nesse púlpito, seja ou na terça-feira, ou quem sabe nesse próximo domingo, ou na outra terça-feira, eu não sei, mas eu não vejo a hora de estar aqui testemunhando algo exatamente que Deus colocou no meu coração e que está aqui, pertinho de se cumprir, e eu não abro mão, e eu já tomei posse, e eu vou estar falando isso aqui para vocês. Vocês vão ouvir, vocês vão lembrar, é isso que você falou naquele culto de terça-feira, eu vou estar contando aqui para vocês. Eu não vou abrir mão. Então não abra mão. Assim como Abraão não abriu mão. Olha, de ti eu farei uma grande nação. Ele tomou aquilo para ele e ele somente esperou 25 anos. Só. Pastor, eu preciso para ontem. Pois é, Abraão também precisava, para ontem. O cabra já dizia que já estava com o corpo amortecido. E que a mulher dele também, ele dava uma olhada e, rapaz, nesse mato aí não vai sair nem cachorro, nem coelho, nem filho nenhum. Mas ele teve que aguardar, apenas 25 anos. Mas Deus lançou a visão, lançou o propósito, e Deus só olhava para Abraão, e cada vez mais ele percebia mais e mais que esse era o desejo de Abraão, ter um filho. Talvez ele nem pensasse nisso antes de Deus falar com ele. Talvez ele já tivesse, eu já estou velho demais. Tudo bem. A gente dá um jeito, como ele tentou dar um jeito, né? Eu pego uma serva, isso era normal e permitido naquela época, e eu vou me realizar nisso. Então deixa isso para lá. Não, mas quando Deus lança a visão, coloca o propósito, Abraão se agarra com aquele propósito ali, ele se agarra até o final. Filipenses capítulo 2, verso 13. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, ou abra, mas enfim. Filipenses 2, verso 13 diz, porque é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Aleluia, é Ele, o querer já é dele, e Ele quer realizar, Ele quer cumprir, porque Ele quer ver o teu prazer, o meu prazer. Às vezes nós ficamos
né, muito preocupados em assim, pastor, mas a gente talvez peça muita coisa a Deus, material, e existem as outras coisas e tudo mais. É verdade, existem as outras coisas. Por isso nós estamos falando aqui que nós precisamos andar com Deus. Mas enquanto a gente está vivendo nessa terra, eu preciso de um lugar legal para morar, eu preciso de um carro bom para andar, ok? Eu preciso fazer as minhas viagens, né, conhecer outros lugares, eu preciso. É inerente à minha condição de ser humano e mais do que isso, condição de filho de Deus. Então eu não posso abrir mão, eu não posso deixar passar. Eu não posso viver simplesmente por viver. Porque o meu foco está lá na Nova Jerusalém. Amém. Nova Jerusalém, vamos para lá. Aleluia, vamos aprender, né? Vamos estar o tempo todo, a eternidade inteira com o Senhor. Glória a Deus. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos ter necessidades, vamos ter sonhos, vamos ter desejos, vamos ter anseios para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, para essa igreja, para os meus irmãos, para a minha vizinhança. Nós temos sonhos e Deus, Ele se alegra com a nossa prosperidade. Assim diz a palavra, Ele tem prazer com a prosperidade do seu servo. Ele tem prazer. Ok? Então a gente precisa compreender isso, ok? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber que esse propósito de Deus, ele já está aí, plantadinho no teu coração. Eu preciso estar atento, nós precisamos estar atentos ao que passa no meu coração, o que está no teu coração. O que está no teu coração? O que Deus já colocou lá? Pastor, meu coração está vazio. Ele vai colocar algo. Não, pastor, eu sei exatamente o que Deus ele já colocou no meu coração. Amém. Não abra mão, não se esqueça. Medite nisso. Ore por isso. Busque isso. Queridos, eu tinha apenas 12 anos de idade. Eu me lembro bem, estava participando de uma reunião de oração na casa de uma pessoa e estava ali normal, orando, uma criança, um pré-adolescente, naquele círculo de oração e depois de ter terminado a oração, a senhora que estava orando, ela virou para mim e para minha mãe, nós estávamos nós dois, ela virou para nós dois, mas falou diretamente para mim, ela falou assim, olha, o Espírito Santo ele me mostrou que há algo, há um futuro tão luminoso que eu não consegui nem ver direito o que era. Mas olha, Deus tem uma chamada para você. Eu tinha 12 anos. Estava há 3 anos na igreja, tinha sido levado pelos meus pais, minha família espírita. Mas eu recebi aquela palavra com 12 anos de idade. E muitas coisas aconteceram, mas eu sempre tive isso guardado no meu coração. Deus me falou algo, Deus tem um propósito na minha vida e Ele foi começando a abrir esse leque, esse quebra-cabeça e não pense você que Ele já concluiu. Não concluiu. Mas Ele foi mostrando, Ele foi dando as pedras, Ele foi dando as peças e algo que eu jamais abandonei e algo que eu jamais abri mão, de jeito nenhum. Então, queridos, não subestime aquilo que Deus colocou no teu coração. Saiba que o que está no teu coração é porque Deus tem colocado. Eu falo isso sem medo de errar, porque quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Então, se você é filho, Deus é que tem colocado os sonhos, os desejos, as visões e os propósitos no teu coração. Olha que interessante essa frase do Kenneth. Se nós ensinarmos as pessoas a responderem com o coração, elas serão bem-sucedidas em tudo o que elas fizerem. Nós precisamos responder com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Tenha certeza que você vai pagar um preço de talvez, se você vier a compartilhar isso com alguém, de você ouvir, mas isso não é para você, não tem como,
Não, mas você naturalmente não tem escolaridade para isso, não tem formação para isso. Mas não importa, se Deus colocou no teu coração, Ele vai cumprir. E nós precisamos ter isso, nós precisamos responder com o nosso coração, para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que nós realizarmos. E quando nós começarmos a sonhar, quando nós começarmos a encher o nosso coração com as promessas de Deus, sejam elas a respeito da tua família, sejam elas a respeito de questões pessoais, de questões financeiras, sejam elas a respeito de questões espirituais, do teu desejo de querer servir ainda mais a Deus, olha, pode ter certeza, elas se cumprirão nas nossas vidas, porque é intenção, é vontade de Deus. Para com esse pensamento do inferno de achar que não merece. Nós não merecemos nada. Eu levanto a minha mão aqui, não mereço coisa nenhuma, mas através do sangue de Jesus, eu posso, você pode, todas as coisas, porque é através dele, é nele que nós conseguimos o querer e o realizar da parte de Deus. É através de Jesus. Ele sim mereceu, Ele sim pagou um preço, Ele sim nos substituiu. Humanamente eu não mereço nada, sou falho, sou imperfeito, erro, mas através do sangue de Jesus, nossa, eu posso todas as coisas. É promessa de Deus, então é para mim. É para ser batizado no Espírito Santo, então é para mim. É para ser curado, então é comigo mesmo. É para viver uma vida próspera, então está falando comigo. Por conta do Espírito que há em mim, porque o Filho habita em mim. Somente por conta disso, querido. Somente por conta disso. Ok? Guarde para nós terminarmos. Eu falei aqui de um quebra-cabeça, mas eu quero falar o seguinte, cada um de nós aqui, nós somos peças de uma engrenagem de Deus. Cada um de nós aqui, somos peças de uma engrenagem de Deus. Você quer ver essa engrenagem, essa máquina funcionar bem? Responda à voz de Deus. Responda ao seu propósito. Responda a Ele. Fazemos parte dessa engrenagem. Pastor, mas eu não estou entendendo. Quer saber de uma coisa? É melhor ficar quietinho aqui na minha. Não, responda. Responda a essa visão, responda a esse propósito. Responda. Se você for lá em Atos capítulo 8, você pode até anotar aí. Filipe saiu de um lugar para ir para um lugar meio estranho, meio esquisito, mas que nesse lugar estava passando um camarada numa carruagem que antes estava lendo um livro do profeta Isaías, só que ele estava lendo e não estava entendendo, porque o profeta estava falando a respeito de um rei, de um Senhor chamado Jesus Cristo, Rei da Glória. Só que ele não sabia, ele não conhecia quem era, ele não sabia do que aquele livro, de quem aquele livro ele estava falando. E Filipe é colocado no caminho daquele homem, para que ele pudesse explicar aquela escritura, para que fosse gerado fé no coração do eunuco, ao ponto dele virar para Filipe e falar o seguinte para ele, olha só, eu quero entregar a minha vida a esse Jesus Cristo. E mais, eu estou vendo que há uma água aqui, há alguma coisa que me impeça. Filipe declara para ele, não, basta que você creia em Jesus Cristo de todo o teu coração. Cara, eu já estou crendo, desde o momento que eu comecei a ler, só que eu não estava entendendo, mas o Espírito colocou você no meu caminho, para que eu pudesse entender, para que o eunuco se tornasse filho do Deus vivo. Então nada na nossa vida acontece por acaso, nada na nossa vida é uma coincidência, Deus não coloca pessoas no teu caminho por coincidência, você e eu fazemos parte de uma engrenagem, com uma finalidade, com um propósito, que é sempre um propósito abençoador, para que pessoas possam ser atingidas através da tua vida. Volto a dizer, o Espírito Santo está batendo nessa tecla, não se sinta imerecedor, não se sinta incapaz, não se sinta, mas eu não sei nem muito bem o que falar. O Espírito Santo vai te falar, o Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai exatamente te dar, colocar nas tuas bocas as palavras que você tem que dizer. Seja numa entrevista de trabalho,
seja numa situação que você venha passar, o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo, você faz parte de uma engrenagem celestial. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Levante suas mãos. Comece a agradecer a Deus, comece a falar com Ele. Senhor, obrigado. Porque eu já recebi, eu já tenho uma visão no meu coração. Eu já tenho um propósito dos tantos propósitos que Tu ainda vais colocar e me mostrar no meu coração. Mas pelo menos um propósito eu sei que eu já tenho. Algo bate forte no meu coração, aquece o meu coração. Seja ele o que for, queridos, o que for. Talvez seja uma viagem, eu não sei. Talvez seja um novo emprego, eu não sei. Mas você sabe. Você tem isso ardendo no teu coração, talvez há anos. Talvez há muito tempo, rabachorerê para lá salabá. Talvez há muitos anos. Não abra mão desta visão, não abra mão desse propósito. Saiba que muitos dependem da fidelidade do teu chamado para o cumprimento dessa visão. Outros serão abençoados, outros se beneficiarão. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, oro nessa noite por todos nós aqui, que temos, Senhor, uma visão, temos, Senhor, um propósito no nosso coração. Já nos foi dado, Senhor, promessas a respeito de tantas coisas. E talvez, por muito tempo, elas se mantiveram enterradas, esquecidas, abandonadas, por falta de uma crença, de uma fé, por falta de estar andando contigo todos os dias. Senhor, eu não sei. Senhor, mas que hoje, nesta noite, haja, Senhor, um despertamento, haja, Senhor, um acordar espiritual dos meus irmãos, para que nós venhamos a tomar posse dessa visão, desse propósito que é teu, foi colocado por ti no nosso coração. É teu o querer, o realizar, meu Pai. Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que temer, Senhor, como nós cantamos. É teu o querer, é teu o realizar, segundo a tua boa vontade, Pai. Senhor, queremos sair dessa noite aqui crendo nesta palavra. Senhor, que existem sonhos, existem, Senhor, no nosso coração, coisas que foram depositadas por Ti, meu Pai. E que, Senhor, nós não abriremos mão delas, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão. Declare aí, eu não abro mão. Declare, eu não abro mão. É teu direito, é sua herança. Não abra mão, não abra mão. E a cada chamada respondida, o Senhor te levará para um próximo nível e te mostrará novas visões, novos propósitos. E você chegará no final dos teus dias dizendo: nossa, eu só tive uma vida simplesmente maravilhosa e abençoada por Deus. Oh, Senhor, obrigado, meu Pai, porque nós já desfrutamos dessa vida hoje. Mas, Senhor, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos o Teu melhor. Nós sabemos que o Teu melhor ainda está por vir, Senhor. Nós queremos esse melhor, meu Pai, cada vez mais nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. E que você diga amém. 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 Aleluia. Glória a Deus.